Fizemos milhares de orações coletivas e individuais para pedir a Deus, com toda a fé que há em nossos corações, para ter a misericórdia e restaurar a saúde de um primo de 25 anos. Esse primo se chama Gabriel, que estava internado na UTI, mas ele veio a falecer de infecção generalizada. E só depois que nós descobrimos que ele tinha câncer, uma morte repentina de um menino cheio de vida, de alegria, de vontade, perdão, um menino cheio de alegria e vontade de viver. Aí a Ana pergunta: Deus não ouviu as nossas preces? Por que levar um menino tão novo e de bom coração e deixar aqui na terra tantas pessoas más? Não consigo aceitar e entender os propósitos de Deus com esta morte. A morte é sempre uma experiência muito amarga, porque nós acabamos criando a expectativa de que a vida verdadeira é a vida da matéria. É tão bom estar na companhia dos nossos, é tão bom você dividir os dias da existência com as pessoas que você ama. É tão maravilhoso sentir que os nossos filhos estão crescendo e que as coisas estão se desenvolvendo como a gente gostaria, que estamos todos com saúde. É muito saboroso viver assim, é muito bom. Mas o Espiritismo vem trazer para nós uma informação importantíssima, a de que a vida verdadeira não é essa. Trazer a informação de que a gente deve usufruir ao máximo essa vida. Não é porque ela não é a verdadeira que a gente vai abandoná-la, não. Ela é muito importante. A gente tem que usufruir dessa vida tudo que a gente puder, para que ela nos ofereça as lições que a gente precisa. Então, quando a gente passa pelos dissabores que são naturais da existência, a gente começa a rever os nossos conceitos. Puxa, mas eu desenhei uma felicidade e quando eu me aposentei eu fiquei doente, não pude nem usufruir do que eu pensei. Meu companheiro desencarnou quando eu pensei que agora a gente ia poder ter a chance de viver em paz em casa. Então, quando a gente é colhido pelos braços da morte, nas nossas expectativas, e nós nos sentimos traídos pelo destino, porque os nossos entes queridos partiram e nos deixaram, nos vem uma frustração muito grande. Isso é bem compreensível, porque nós depositamos as nossas fichas, muitas vezes, na felicidade terrena. O Espiritismo vem e nos diz não que a gente abandone os prazeres da terra no sentido de viver em família, de usufruir daquilo que tem, mas que a gente desenvolva uma segunda dimensão da nossa alma, saber que a vida continua. Ter a compreensão de que a morte não é o fim de todas as coisas e de que nós continuaremos vivos depois que a morte nos alcançar, é essencial para a redefinição dos nossos objetivos de vida. Se eu traduzir a minha vida como se ela tivesse como horizonte o túmulo, eu vou sofrer demais com a partida dos meus entes queridos. Vai doer ainda mais quando alguém partir, porque eu tenho a falsa sensação de que ele partiu para sempre. Mas quando eu tenho contato com a mensagem espírita, que me fala da imortalidade, e não somente disso, mas que nós iremos nos reencontrar em outras existências, que os amores não se destroem com o tempo, ao contrário, eles se estreitam cada vez mais, nós passamos a perceber que, ainda que doa a separação física, ainda que seja amarga a notícia da desencarnação, nós temos um quê de compensação, de consolação nas nossas almas ao percebermos que a vida continua. Ao nós defrontarmos os nossos corações com a percepção de que os nossos entes queridos estão vivos e que aqueles chamados mortos vivem, desfaz-se em nós a sensação da desgraça. E começamos a perceber que existe uma lei muito maior do que nós, regendo a vida e nos programando para novos reencontros. Então, quando você diz que é muito difícil lidar com a perda desse menino jovem,
que parte tão cedo, enquanto tantas pessoas difíceis, problemáticas, cheias de imperfeição são deixadas sobre a terra, revolta muitas vezes a todos nós quando desconhecemos os mecanismos do porquê da vida na terra. Quando os nossos olhos se voltam para a compreensão de que viver na terra não é tudo, mas que a terra é a escola para o aprimoramento das almas, eu posso fazer uma leitura diferente e dizer: os maus permanecem porque ainda terão que lidar com as suas imperfeições por mais tempo. Ainda terão que viver aqui para experimentarem as dores naturais da existência. Mas aqueles que Deus escolheu para que poupasse das dores da terra, ele recolhe no seu seio. Ele reúne essas almas e diz: você não precisa sofrer tanto. Já chega para você. Porque se ele continua vivo, continua sendo quem é, nós vamos nos reencontrar amanhã, presos estamos nós. Nós é que estamos cativos. O companheiro que desencarnou não perdeu absolutamente nada das suas emoções, dos seus sentimentos, da sua personalidade, do seu eu. Continua tão vivo ou até mais do que era antes. O que nos falta é ler aquilo que as religiões como um todo falam. A vida continua. Esse sentimento precisa permear a nossa alma. Eu sei que é difícil passar pela perda dos entes queridos. Eu sei que dói na nossa alma lá no fundo quando a gente recebe a notícia de que ele partiu. Eu sei que a gente passa noites em claro olhando para o vazio sem dormir um só segundo, porque a gente não consegue organizar as ideias na nossa mente. Eu sei que o choro brota de maneira natural quando isso acontece. Mas esses também são aprendizados para nós. Para que a gente, diante dessas experiências, vá aprendendo a lidar com a perda, vá aprendendo a lidar com as naturais situações da existência, porque nós também, é nosso turno, quando chegar a nossa vez, também retornaremos ao mundo espiritual. E iremos reencontrar com essas pessoas. Quando a gente vai se aproximando da desencarnação, nós vamos tendo muitas notícias de desencarne dos parentes, dos amigos, pessoas próximas. E essas notícias vão se avizinhando de nós, preparando os nossos corações para a grande mudança. Para que a gente se acomode dentro da compreensão de que a vida não é para sempre do lado de cá. A gente vai se agasalhar dentro disso e vai dizer: está na hora de eu também partir, os outros já foram. E a vida vai se encarregar de nos trazer as convicções e as certezas de que a vida continua. Talvez o companheiro que partiu nem venha trazer uma comunicação direta dele, mas a literatura espírita está farta de notícias para preencher as nossas almas de uma certeza extraordinária de que Deus, o soberano Senhor, é o Senhor dos espíritos que são imortais e não o Senhor dos homens que são mortais. Nós viveremos para sempre e o amor nunca se dissolverá pelas ações da morte.